De vez em quando, aparecem informações na mídia de que sob Moscou existe um antigo mar subterrâneo que é responsável pelo abastecimento da enorme cidade. Ele fica entre 300 metros e 1 quilômetro de profundidade. Zonas anômalas e desabamentos na região de Moscou são ligados a esse mar subterrâneo. O acadêmico Gubkin descobriu este mar na década de 1930. Buscavam petróleo, mas acharam um mar subterrâneo. Ele sugeriu que esse reservatório permaneceu desde o período devoniano, quando todo o território da planície da Rússia Central estava submerso. As camadas inferiores desse reservatório são salgadas, com teor de sal semelhante ao do Mar Morto. As camadas intermediárias são minerais e, acima delas, a água doce. Não sabemos se o Mar Sarmático chegava até Moscou. Em Moscou, de um dos poços, a uma profundidade de 450 metros, bem no território da fábrica de bebidas Ostankino, extraem essa água mineral e a engarrafam sob a marca Moskovskaya. Na fábrica de carnes Mikoyan, na rua Tololikina, extraem de um poço uma solução salina concentrada para a evaporação do sal. Também na região de Moscou há muitos sanatórios que possuem seus próprios poços com água salgada. Na clínica balneológica da rua Tololikina, assim como nos sanatórios de Dorokovo, Monino, Podmoskovye e Arkhangelskoye, na região de Moscou. Como esse mar subterrâneo, com camadas de salinidade distintas, pode ter se formado? Aqui, a geologia não apresenta modelo comprovado. Se já existiu um mar na planície da Rússia Central, então, com o rápido acúmulo de sedimentos devido à erupção de vulcões, por exemplo, ele teria se transformado no mínimo em um pântano, ou teria deixado de existir completamente. É como a antiga capital do México, Tenochtitlan, que nos mapas antigos era mostrada como uma ilha em um grande lago, e agora esse lago não existe mais, e ele não secou. O lago foi coberto por cinzas vulcânicas e inundado por lama subterrânea. E isso aconteceu em tempos históricos. Entender a razão da existência de um mar subterrâneo sob Moscou ajudará o mapa das anomalias geológicas da região de Moscou. Neste mapa estão indicadas as formações em anel e os levantamentos tectônicos. Uma delas, e ainda por cima recente, é o centro de Moscou. Moscou dizem estar sobre 7 colinas, que provavelmente são elevações do terreno. No mapa estão marcadas falhas circulares. Elas só poderiam ter se formado com a elevação pontual de fluidolitos profundos. Também está indicado no mapa o arranjo circular das águas subterrâneas. Ou seja, provavelmente os fluidolitos subterrâneos não eram tanto de origem magmática, mas frios, com presença de água. Outra explicação alternativa para essas estruturas circulares é que elas são resultado da elevação à superfície de massas gasosas contendo um grande volume de silanos. Eles eram oxidados pelo oxigênio proveniente dos óxidos de minerais e metais. Nesse processo, acumulou-se muita água e areia, e os metais reduzidos formavam a origem. A areia com água chegava à superfície, uma jazida de areia na região de Moscou. Há um caso estranho de explosão de casa em Moscou. Em 25 de dezembro de 1967, explodiu o prédio de 5 andares número 77, na rua Osipenko. A comissão concluiu que houve explosão de gás. Mas o estranho é que, em 1932, exatamente no mesmo lugar, uma padaria explodiu, e em 1902, um prédio residencial afundou no mesmo local. E claro, naquela época, nenhum desses prédios tinha gás. Aqui vai outro caso. Em 1956, um prédio de 5 andares desabou na rodovia Khoroshevskoye, e em 1977, vários edifícios desmoronaram de uma vez na passagem Novo Khoroshevsky. Em 1987, perto do prédio número 17, na rua Tukhachevsky, formou-se uma dolina kárstica com 15 metros de diâmetro. O último desabamento sério da pista aconteceu em 1996, na região da rua Quessenina. Isso pode indicar que as emissões de gás nessa área continuam. A degaseificação do hidrogênio, aliás, forma cavidades nas rochas calcárias. O hidrogênio é um agente redutor. Ao se combinar com o oxigênio, o hidrogênio, como se sabe, gera água, que dissolve o calcário. Silanos e a degaseificação de hidrogênio da água podem ser responsáveis pela formação do mar subterrâneo. Segundo a teoria de Larin, essa anomalia geológica de Moscou está sempre se manifestando. Em 50 anos, foram registrados em Moscou cerca de 50 desabamentos de edifícios e camadas de solo. Ocorreu recentemente um desabamento em Moscow City, próximo a um prédio alto em construção.
Aqui está um desabamento de solo na Avenida Marechal Jukov. Também existe uma teoria sobre os desabamentos em Moscou. É uma rede de túneis que nem os exploradores urbanos conhecem. Em vazios abandonados, formam-se desabamentos que afetam a subsidência do solo na superfície. Talvez essa seja uma possibilidade. A antiga Moscou de Pedra Branca foi construída como Roma. Assim como em Roma, o material de construção, blocos de calcário, era extraído diretamente sob a cidade. Isso era conveniente. Construíam edifícios e organizavam abrigos subterrâneos. Na plataforma calcária de Moscou, há fundamentos kársticos que arrastam as camadas de argila superficial. Nesse calcário fica o mar subterrâneo de Moscou. Portanto, esses estratos devem conter várias cavidades. E, aliás, elas já eram conhecidas desde meados do século. Struve apresentou essa versão já em 1848. Ele sugeriu a Schweitzer que fizesse uma pesquisa sobre esse assunto e, como resultado dos estudos, Schweitzer concluiu que existiam grandes vazios subterrâneos na região de Moscou. Página do livro Movimento dos Continentes e Climas do Passado da Terra, B. L. Leshkov, 1931. Os vazios sob Moscou foram identificados por triangulação. O interessante é que esse método só permite detectar grandes cavidades, que são uma anomalia gravitacional. Se existirem grandes depósitos de água nas camadas calcárias subterrâneas, esse tipo de vazio pode se formar e expandir continuamente no futuro. Aqui está outra questão interessante. Por que os antigos habitantes escolheram uma anomalia geológica como essa para fundar a cidade? Se fossem antigos aborígenes, talvez tivessem escolhido o local pelas várias nascentes de água limpa vindas do mar subterrâneo. As saídas das massas calcárias eram excelente material para construir a futura cidade. Bem, e se considerarmos a versão de que no passado esse local para construção foi escolhido não pelos aborígenes, mas por representantes de uma civilização de nível cósmico de desenvolvimento, então não há dúvidas quanto à escolha deles e aos métodos de sondagem das profundezas da Terra. E aqui está outro tema interessante sobre o mar subterrâneo, só que agora sob a Austrália. Além disso, ele ainda é quente. Existe uma versão de que a alta temperatura desse mar foi justamente a causa do surgimento do deserto nesse continente. Sabemos que a maior parte da Austrália é território desértico. Se houvesse água na superfície, haveria precipitação regular e também vegetação. Na Austrália, só o norte e o leste têm clima melhor e vegetação. No interior do continente, não há nem mesmo rios de fluxo constante, ao longo dos quais seria possível a atividade agrícola. Somente no sudeste existem os rios Darling e Murray, cujo nível depende muito das chuvas. Acontece que, na parte nordeste do continente, existem enormes reservas de água subterrânea. Lá está localizado o chamado Grande Aquífero Artesiano da Austrália. As reservas subterrâneas de água aqui ocupam 23% da área da Austrália. Isso é quase 2 milhões de quilômetros quadrados. A profundidade dos aquíferos chega a 2 quilômetros. O volume de água é estimado em 65 mil quilômetros cúbicos. Ao mesmo tempo, a temperatura da água varia de 30 a 100 graus. Em muitos lugares há fontes termais geotérmicas. Além desse reservatório subterrâneo, o continente também possui reservas menores de água artesiana. A geologia não sabe ao certo como essa grande fonte subterrânea se formou, apenas supõe que a Austrália já esteve abaixo do nível do Oceano Mundial. Assim, a água se acumulou nas depressões das rochas areníticas e depois o continente se elevou. Mas não há explicação para o motivo de a água ter aquecido. E o que são esses depósitos de camada sedimentar com até 2 quilômetros de espessura? Acredita-se que o mar subterrâneo quente é alimentado por água do leste, da Grande Cordilheira Divisora. Onde foram perfurados poços, a vida ela é usada para as atividades domésticas dos fazendeiros. É possível ver a água evaporando, pois sai perto de 100 graus. Em 1915, mais de 1.500 poços foram perfurados. Agora já são 23 mil, dos quais 3 mil têm fluxo natural. O primeiro poço artesiano na Grande Bacia Artesiana foi perfurado no século XIX na região do Lago Erie. Lá, as águas afloram por fontes minerais. As do mar subterrâneo têm baixo teor de minerais, muito flúor e enxofre, e nem sempre servem para beber ou irrigar.
A água mais doce fica nas bordas desse mar. A temperatura mais alta, 110 graus, é registrada no poço Springlade, em Queensland, onde há uma usina geotérmica que gera eletricidade. O que mais podemos supor sobre a origem desse enorme reservatório subterrâneo de água quente? Existe uma teoria de que a água nas profundezas está sendo formada constantemente. As camadas de arenito, que são aquíferas, podem indicar que essa areia não se formou pela erosão de montanhas antigas. A profundidade de 2.000 metros indica que a areia teve um processo de formação distinto, ou seja, como sempre, da oxidação de silanos, hidretos de silício e gases liberados na desgaseificação da Terra. Esses gases não existem na atmosfera, pois logo oxidam com o oxigênio, formando água e dióxido de silício. Isso é quartzo, areia. Essa versão parece mais realista do que o acúmulo de água em uma planície há milhões de anos. Claro, surgem essas perguntas. Se a água na superfície da crosta terrestre apareceu como resultado de uma reação química de decomposição dos silanos, então de onde vieram os próprios silanos? Silanos? É hidrogênio quimicamente ligado. Quando ele é liberado, ocorre uma reação com o oxigênio e, como resultado, obtemos areia e água. De onde vem o hidrogênio nas profundezas da Terra? A resposta é a mesma. O hidrogênio, como outras substâncias simples, se forma do éter. Depois, como resultado de inúmeras reações químicas e termonucleares de fusão nuclear a frio. Depois entra em ação o trabalho das bactérias e obtemos as mesmas substâncias que temos na Terra. Ou seja, a pergunta se os moscovitas vão beber o mar subterrâneo de Moscou, a resposta é simples: não, não vão beber. Enquanto continuar a materialização da água nas profundezas da Terra, assim como o petróleo também não vai acabar. Enquanto as bactérias nas profundezas da Terra continuarem processando o hidrogênio, que está sempre se materializando em cadeias químicas mais complexas. O hidrogênio que não entrou em ligações químicas se degasifica por todo o planeta. É exatamente isso que Nikolai e Vladimir Larins comprovam. No passado geológico, a degasificação era significativa, formando mais água e aliviando a pressão nas falhas da litosfera com a liberação de água para a superfície. Ou ainda a outra versão. Isso ocorria assim: massas magmáticas invadiam a bacia, a água fervia, a pressão subia e a água quente jorrava na superfície continental. A temperatura da bacia em 100 graus indica a existência desse processo como um fenômeno residual. Sobre tudo isso, cabem as seguintes observações. Na extremidade sul da grande bacia artesiana estão localizados o lago Eyre, que seca periodicamente, e vários outros lagos, como Torrens e Gardner. O lago Eyre é o centro do território no continente australiano, com paisagens geológicas que falam de uma poderosa erosão causada pela água. Ao norte, de certa altura, é possível ver faixas aparentemente formadas por fluxos de água. E elas são muito parecidas com as florestas em faixas na região de Barnaul, na Sibéria, o que indica a direção de poderosos fluxos de lama vindos da região de Kamchatka, atravessando toda a Sibéria em direção à Europa e à Ásia Central. Acreditamos que esses vestígios são do dilúvio do século. Na Austrália, os rastros aparecem em diagonal diferente e, sem vegetação, ficam mais visíveis que na Sibéria. Qual cataclismo exatamente é responsável por essa direção precisa ser investigado. Ao examinar cuidadosamente essa região, dá a impressão de que, em algum momento, muita água saiu do subsolo e escoou em poderosos fluxos para o oceano. Ou, como na região da Sibéria, foi arrastada por fluxos de lama por um dilúvio planetário. Toda a floresta foi levada, a ecologia foi destruída, a água penetrou profundamente, começou a erosão. Além disso, a água era salgada, por isso nem mesmo a grama cresce no solo atualmente. A flora daquela época nunca se recuperou nas regiões centrais do continente. E, muito provavelmente, isso aconteceu há não mais de 300 anos. Também consideramos a hipótese de que um fragmento da Lua, com cerca de 600 quilômetros de diâmetro, caiu entre a América do Sul e a Antártida, resultando na formação do Estreito de Drake. E essa foi uma onda que deu várias voltas ao redor da Terra e primeiro varreu a Austrália. Aqui está Uluru, no centro do continente, onde não há fontes subterrâneas. Mas elas podem ter se formado no passado devido à saída de massas de lama. Outro local interessante na Austrália, ao norte do deserto de Tanami, é a cratera Wolf's Pit. A cratera tem quase 1 quilômetro de diâmetro e 60 metros de profundidade. Supõe-se que ela seja de origem meteórica.
A cratera só foi descoberta em 1947 a partir de um avião, mas dentro dela há um salar, o que indica que houve saída de água ali. Provavelmente, a cratera se formou por uma explosão forte durante a desgaseificação e silanos do subsolo criaram uma bacia subterrânea. É possível propor hipóteses sobre a formação e saídas da água que exigem estudo detalhado, mas só podem ser analisadas na geologia prática. É necessário coletar amostras e comparar fatos das observações de campo. Infelizmente, na geologia todos se contentam com a versão padrão. A ciência nem sequer estuda os vulcões de lama. E se há questões na geologia, elas dizem respeito apenas às previsões sobre o volume das jazidas de minerais.